Já são mais de 20 mil casos em todo o estado do Rio de Janeiro e há aproximadamente 9 mortes só no município. Das localidades mais afetadas, a região norte está entre elas. Estamos falando da dengue, doença que volta cada ano pior. Por isso, recebo aqui no estúdio a médica Deise Pérez e Tânia Viana, médica e coordenadora de projetos do Núcleo Integrado de Saúde Coletiva. Oi, prazer tê-las você aqui. Prazer é nosso. Recentemente saiu nos jornais que o número de casos aqui em 2011 está sendo superior a 2009 e 2010. O que pode justificar isso? Na verdade, o comportamento das doenças virais, elas são através de ciclos. Então, de tempos em tempos, espera-se esse aumento do número de casos. Se não for uma doença que você possa erradicar, de tempos em tempos nós vamos ter realmente esse aumento do número de casos, e esse período é um período pré-epidêmico em termos epidemiológicos. Pode ser que ela não aconteça, que isso seria no ciclo desse vírus, isso estaria previsto mais ou menos para 2012, mas próximo das epidemias a gente sempre vê um número de casos aumentado. E a dengue aqui no nosso país, ela já se tornou endêmica, como a Tânia falou. O ano inteiro, todos esses outros anos, nós tivemos casos de dengue, mas num número esperado. E o profissional da saúde está pensando em dengue? Eu acho que a mobilização e a educação em saúde, eventos que trazem sempre novas informações, atualizando o máximo o profissional, eles são extremamente relevantes. Eu acho que o profissional deve sempre pensar em dengue. Na verdade, o que acontece, ou o que pode acontecer, é que nesses períodos entre epidemias, nessas doenças que se comportam epidemicamente, em ciclos, naquele período onde você não tem um número elevado de casos, isso não passa a ser a sua primeira hipótese quando você vai pensar num diagnóstico. Então, a gente tem que estar sempre relembrando, capacitando. Na verdade, educação permanente, como a Tânia falou. A gente precisa fazer com que esse profissional esteja sempre pensando na dengue como uma hipótese no caso de uma doença febril aguda, principalmente nesse momento que a gente vive. Há um exame específico para diagnosticar a doença? Existem exames específicos para você confirmar a doença. Na verdade, até o 3º dia do início dos sintomas, existe a possibilidade de você isolar o vírus, e depois desse período, depois do 3º dia de doença, existe a dosagem de anticorpos específicos para cada vírus, Esses são os exames para confirmação diagnóstica. Agora, existem outros exames complementares, como o hemograma, a dosagem de plaquetas, que ajudam o profissional a pensar e confirmar a sua suspeita de dengue, que são exames bastante acessíveis em todas as unidades de saúde. E não só a suspeitar e confirmar, como também fazer o acompanhamento, porque esses pacientes eles precisam ser vistos ao longo, foi examinado hoje, retorna amanhã, retorna depois da manhã, e esse acompanhamento pode ser feito com esses exames, que são exames absolutamente simples, exames de execução sangue, simples e disponíveis e que ajuda muito o profissional a acompanhar como é que esse paciente está evoluindo, se ele está evoluindo para a cura ou se ele está evoluindo para uma forma mais grave. Mas essa demora não pode agravar a doença? Na confirmação? Não, porque, por exemplo, o resultado de um hemograma acompanhado de uma dosagem de plaquetas, da sua história, que é uma história suspeita, você pesquisou se haviam casos próximos, na família, na vizinhança, o seu exame físico, com a ajuda. Na verdade, os exames são exames complementares. Você faz o diagnóstico clínico. O diagnóstico é clínico, A sua suspeição, de acordo com a queixa do doente e o seu exame, você já pode suspeitar e começar a iniciar o tratamento, que na verdade, nessa doença, a maior importância não é a confirmação deste resultado através dos exames. Se ele é possível, ótimo, que façamos a confirmação. Mas o mais importante é suspeitarmos desse diagnóstico e iniciarmos o tratamento, que é simples, hidratação. Bom, para finalizar e deixar um alerta para o pessoal de casa, aproveitando a presença de vocês aqui, qual a mensagem que vocês deixam para eles em casa?
Bom, em relação à mobilização, né, e educação, que as pessoas procurem se informar. Eu acho que a informação sobre dengue é fundamental, conhecer um pouquinho da doença, conhecer o hábito do mosquito, para saber que não pode cultivar esse mosquito dentro de casa, né? Então, assim, o que eu, enquanto cidadão, posso fazer para contribuir para a minha coletividade, né, evitando ter pratinho de planta com água. O melhor é que não tenha prato nenhum, mas se não puder não ter o pratinho, então que coloque areia, nunca com água. Todas essas informações que são acessíveis, né, em relação a não guardar garrafa, cobrir as caixas d'água, quer dizer, todo o papel que eu, enquanto morador, né, responsável pelo meu local de residência, eu posso cuidar. Eu acho que a dengue é uma doença que demonstra a questão do cuidado e da solidariedade. Se eu não quero ter na minha casa um mosquito, eu também não quero que o vizinho tenha um mosquito, porque o mosquito sai da casa do vizinho e vem para minha casa, ou vice-versa. Então, é um cuidado de todos, não só do indivíduo, como do poder público. Ela é uma doença que a gente diz que é intersetorial, né, que tem que ser cuidada de uma forma global, né? Saneamento básico, a escola poder passar informação para a criança, as universidades poderem estar mobilizadas, né, o recolhimento do lixo, o cuidado que todos nós temos que ter com essa cidade, com o Rio de Janeiro, né, que é uma cidade que daqui a 2 anos vai sediar a Copa, que daqui a 4 anos vai sediar uma Olimpíada, né, o quanto nós todos, poder público e cidadãos, somos corresponsáveis por manter essa cidade, tornar essa cidade cada vez mais maravilhosa. Tá ótimo. Queria agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa e até uma outra oportunidade. Obrigada. Obrigada. Não saia daí, Papo Cabeça volta já.